Tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online, né? Vamos esperar os nossos irmãos entrarem para que a gente possa dar continuidade. Graça já entrou, tá rapidinha. Bem-vindo. Ah, foi rapidinho, hein? Rapidinho, né? Rapidinho, já virou. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? E vocês, como estão? Bem, Como, como passaram a semana? com muita luta, né? Isso é bom. Muita luta, isso é bom. Hoje estamos aí no capítulo, a continuidade do capítulo 5, né? O item 21, e é um item muito dolorido da gente conversar, porque é perda de pessoas amadas e mortes prematuras, não é? Então, é um capítulo muito, muito, assim, emocionante para a gente conversar sobre ele. É só a gente pedir também para as pessoas dizerem como que estão a imagem, como estão as imagens nossas, o som e todo o restante, não é? Como está aí a nossa transmissão. Isso mesmo. Mas ainda nós temos ainda um tempinho, ou está chegando, né? A gente vai também comunicar que o seguinte, vamos fazer as inscrições dia 19 de agosto, Jorge Larra estará aqui conosco. As inscrições é gratuita. Quem quiser doar 1 quilo de alimento será bem aceito para as nossas famílias, né? E é gratuito. A gente só está pedindo as inscrições porque nós vamos fazer no GF e precisamos saber quantas pessoas irão para lá para serem bem acomodadas, né? Então, por isso que a gente está pedindo a inscrição. Então, a gente gostaria que vocês também passassem para as pessoas esse esclarecimento, tá? E pode ser feito por telefone, não precisa a pessoa se deslocar, sair de casa, ir na livraria, não. 2252-0230 e pedir, por favor, escreva aí o meu nome no dia que o Elahar vem, que é 19 de agosto, porque a gente realmente está precisando disso para saber o número de cadeiras que nós vamos colocar, para na hora não ficar aquele negócio, fulano ficou em pé, o outro ficou, aí começa a arrastar a cadeira, perguntar onde que tem cadeira, então não é gostoso esse ambiente. Então um ambiente onde todo mundo esteja acomodado é melhor. É melhor para quem estiver junto conosco, como é melhor também para o expositor. E isso vale para os diretores, vale para todo mundo. Deem o nome, né? Para depois não chegar lá, puxa, eu fiquei de pé, ou então eu fiquei lá para o lado de fora. Porque tem pessoas, Catarina, que estão ligando de fora de Três Rios. Então, Além de Paraíba, nós já temos uma família inteira que vem. Então, Paraíba do Sul, as pessoas também pedindo reserva de lugar, e são 250 lugares só, não é? Aí parece que é muito, mas não é, não. Só diretores da casa, a gente tem mais de 30, 40 pessoas de dentro da casa, que já estão se inscrevendo. A família toda, né? Contando todas as famílias, né? E quem quiser saber um pouquinho de Jorge Larra, é só colocar ali no YouTube. Ele é um excelente palestrante. Ele, nossa, tem vários assuntos maravilhosos. Aí vocês vão lá e veem como é que é o nosso Ontem ele estava fazendo uma palestra sobre aquela passagem de Jesus, quando fala, deixai vir os pequeninos, sobre as crianças. Ele interpretando essa fala de Jesus. Então, é uma pessoa com um conhecimento muito grande, uma vontade muito grande de nos transmitir, né, muita coisa boa. Tem uma turma nova aí chegando, que tem grandes conhecimentos, né? E que nós precisamos absorver. É verdade. Eu estou assistindo uma palestra dele sobre Maria de Betânia.
Muito bacana. Muito E que a bacana. gente E vê que não era só, ela não foi citada só uma vez. Ela é citada 3 ou 4 vezes no Evangelho. Aí ele faz aquela conexão ele das várias. ele esclarece sobre pecadora, porque a gente imagina que é alguma coisa, mas é outra também. É bem bacana. Ele é muito. Quando fala pecadora, a gente já acha que é prostituta. Ele falou. Não era qualquer mulher que na época não seguisse aqueles preceitos, era considerada pecadora. Né? Como agora, né? A gente viu lá no Afeganistão uma mulher ser assassinada porque ela não estava com o véu direito. Então, aquilo é considerado um pecado. Não é? Então, Ele é muito conhecedor das leis, do evangelho, vale a pena. Nós vamos ter ele aqui. Ele é de família judia. Né? Ele vai estar aqui falando para a gente sobre as bem-aventuranças. Olha só que maravilhoso, que é um código moral, ético para a gente excelente, que está lá no Evangelho. Mas... E vai ser de 18h30 às 20 horas, certinho. É uma janela aberta. Ele vem para Juiz de Fora, ele vai fazer a manhã inteira. O encontrão em Juiz de Fora é com ele. E ele abriu uma janela de 18h30 às 20 horas para fazer esse encontro conosco aqui, essa palestra. Então, vamos aproveitar. Vamos ligar e se inscrever. Se inscrevam. E vamos então ao nosso evangelho, né? Sim. Bom, então vamos lá, o livrinho Um Minuto com Jesus, para a gente iniciar. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Jó, os versículos 14 a 6. Existem muitos caminhos identificados com as mais diferentes tendências e graus de conhecimento. Caminhos do sensualismo que conduzem a frustrações. Caminhos do vício que levam a enfermidades. Caminhos do mal que acabam no despenhadeiro sombrio da desgraça. Há também caminhos para o trabalho, o dever, o conhecimento, a união, a felicidade. Jesus, no entanto, abriu o caminho do infinito bem. Ele unifica. No seu imenso amor e na sua incomparável sabedoria, descerra a todos nós a senda da verdadeira libertação. Então está aí a lição do pastorinho sobre Jesus e a missão dele, né? Ele era o caminho. Então ele abriu o caminho para o bem, o verdadeiro bem. Existem inúmeros caminhos, mas Jesus é o caminho. Bom, então vamos fazer a prece para a gente iniciar o nosso Evangelho no Lar. Pedindo, como sempre, eu sempre gosto de iniciar agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade que nós temos de estarmos todos juntos aqui para falar do Cristo, para falar sobre a doutrina, esses 30 minutos que nós tiramos para vibrar em favor da humanidade, em favor do nosso lar, agradecendo imensamente também os desafios e obstáculos que temos à nossa frente, que nos trazem amadurecimento na nossa caminhada, que nós possamos ter força para se virar, possamos aurir todo tipo de força para enfrentarmos e aprendermos cada vez mais com a nossa caminhada, porque o planeta Terra é uma escola. Que cada lar aqui representado possa receber as bênçãos da espiritualidade amiga que nos visita e que nós possamos, enfim, aprender e compartilhar esses momentos de ensinamento junto à espiritualidade e todos aqueles que aqui se reúnem. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos pegar o nosso evangelho, né? Pegar com o evangelho na mão. Vamos pegar também a nossa aguinha, se a gente, quem necessitar, que seja fluidificada ao final do evangelho, a gente sempre faz a prece com o intuito de fluidificação da água e de passe fraterno a todos que moram no nosso lar. Mesmo aqueles que não conjugam com a gente aqui, nesse momentinho, eles estão no cômodo ao lado, eles também recebem os fluidos, também recebem as bênçãos da espiritualidade amiga, né, Graça? Ninguém é desamparado. Estamos, então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje é o item 21. Mas antes disso também eu quero dar uma boa noite, porque agora nós estamos, Graça, com 12 pessoas na nossa sala,
Boa Sejam noite bem-vindos para aos todos, nossos sejam todos amigos. bem-vindos. É muita alegria, felicidade. Depois essa live vai ficar no YouTube, no Instagram. Se vocês puderem curtir, divulgar para a gente, é muito bom. Compartilha. Semana passada foram 85 visualizações. Então, isso quer dizer que 85 pessoas estiveram conosco na live, depois assistindo. Então, é sempre bom. A gente agradece muito esse carinho, não é? Para todos que estão chegando. Verdade. Boa noite, então, sejam bem-vindos. Então, vamos... Assim, a semana passada a gente terminou o item 20. Falava sobre a felicidade não é deste mundo, tá? Muitas pessoas falam que a felicidade não é deste mundo. Realmente é um mundo de provas e expiações. Mas, como a graça já vocês quiserem saber mais profundamente, vão lá no Evangelho semana passada e retrasada, que a graça falou bastante sobre essa felicidade. Que basta a gente tentar se melhorar, tentar se corrigir, tentar entrar em equilíbrio, com esforço, né? Com muito esforço, mas seguindo assim, a caminhada com um passinho de cada vez, a gente chega um dia lá, né? Se Deus quiser. Mas o item, né? Hoje é um item, como a Graça falou, sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tentar entender um pouquinho sobre essa passagem que todos nós temos em nossa vida, ninguém escapa, né? Então vamos entender um pouquinho, vamos ver o que o Evangelho nos traz. Então vamos lá, item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque, a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que fungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É um morrendo de desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes
as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Continua, Graça. Acho que a gente pode... continua, só tem 2 parágrafos agora, embora seja grande, mas é o mesmo assunto. Né? Entendi. Então, vamos lá. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, né? Nós, espíritas, porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardai os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarruadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Quem disse isso para nós foi Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Graça, antes de você falar, teve uma pessoa aqui, deixa eu ler. Deixa eu ver aqui. Não teve nada, não. Teve sim, eu vi aqui uma pessoa falando. Ué. Não, eu acho que você viu entrar o... Eu acho que eu vi entrar alguém aqui. Eu pensei que fosse alguém perguntando alguma coisa. Pode continuar, Graça. Desculpa, meus amigos. Imagina. Esse capítulo 21, ele toca muito aos nossos corações. Eu sempre digo que é difícil a perda, entre aspas, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Mas a gente vem quase que preparado para essa condição de que os mais velhos irão primeiro e depois, então, os mais novos. Mas nem sempre acontece assim. Então, a perda de um filho, eu acho que é a maior dor do mundo, é você perder um filho. E quando a gente fala perda, parece que a gente perdeu uma caneta, um lápis, uma borracha, que nunca mais vai encontrar. Não. Nós somos espíritos fadados à imortalidade, não é? A morte, ela é apenas do corpo físico, porque o espírito nunca morre. Pelo contrário, ele só muda de vestimenta. Então, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 6, que é o da vida espírita, escolha de provas, na questão 258, Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre essa questão. Então, ele pergunta assim, quando na erraticidade, ou seja, quando nós estamos no plano espiritual, preste a começar uma nova reencarnação, né? Antes de nós começarmos uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Essa é a pergunta de Kardec, né? Quando nós estamos nos preparando na erraticidade, do plano espiritual, para formar o nosso corpo físico, para como é que vai ser, o planejamento da nossa reencarnação, nós temos uma previsão do que vai nos suceder
no curso da nossa vida e os espíritos nos respondem. Ele próprio, ou seja, eu mesma escolho o gênero de prova porque eu hei de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele próprio, o próprio espírito, escolhe o gênero de provas porque ele há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Todos nós, quando fazemos um planejamento, nós temos o livre-arbítrio de colocarmos o quê? Olha, eu vou planejar agora que eu quero muito tocar violão. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho livre-arbítrio para ir, escolher um professor, ir ou não na aula, escolher o horário, escolher como eu vou pagar o professor, como eu vou comprar o violão, se eu vou comprar à vista, se eu vou pagar a prestação. Como tem também o livre-arbítrio de, no meio dessa vontade, desse planejamento, abandonar tudo e dizer, não é isso que eu quero. E até mesmo quebrar o violão. E a segunda resposta deles é a letra A. Não é Deus, então, que lhe impõe tribulações da vida como castigo? É a segunda pergunta que Kardec faz. Ou seja, a primeira, os espíritos respondem que não, quem escolhe o tipo de provas porque vai passar é o próprio espírito. Ele tem o livre-arbítrio de escolher. E eu brinco com algumas pessoas que dizem que estão sofrendo muito, né? Principalmente perda de filhos. Eu falo, infelizmente, você deve ter escolhido pagar à vista os débitos, né? Podia ter feito um carnê, pagar em mais vezes, mas não, quis pagar na mesma hora. E aí, Kardec insiste, mas não é Deus que lhe impõe tribulações da vida como castigo, Kardec? Porque, veja bem, era uma época em que as religiões falavam muito sobre pecado, sobre céu, inferno, castigo, você vai ser castigado por isso, castigado por aquilo. Então, Kardec insiste. E aí os espíritos respondem, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Aqui está dito bem claramente, todos nós vivenciamos dentro de leis. O que é que Deus criou? Leis. Então, o Sol, a Terra, os planetas, as galáxias, todos eles obedecem às leis criadas por Deus. Se algum sair dessa lei, ele vai causar um grande transtorno em todos os planetas, em todas as galáxias, em todo o universo. Então, dentro do universo existem leis criadas por Deus. E nós somos o quê? Um universo. O meu universo tem que respeitar a lei que rege para todos. Mas ele dá prosseguimento na resposta, dizendo o seguinte, e de agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela? Por que ele fez uma lei e não uma outra que eu, por exemplo, quero? Quero que meus filhos nunca morram. Seria a minha lei. Mas o que Deus fez de diferente? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, quando eu digo assim, olha, Catarina, de hoje em diante, você vai fazer sozinha esse projeto aqui, você vai desenvolver sozinha. Eu te dei o quê? A liberdade de você resolver as situações que vão advir daquele projeto. Certo? Então, você tem o quê? Uma diretriz. Qual é a
diretriz. Olha, isso aqui, Catarina, ele tem que se tornar algo muito importante para outras pessoas. Porque quando você fizer isso, você também terá a alegria de fazer o bem, de fazer crescer outras pessoas. Com isso, você vai crescer. Então, o que Deus fez foi nos dar a oportunidade de, seguindo as suas leis perfeitas e justas, crescermos e ajudarmos os outros que estão à nossa volta a crescerem conosco. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Olha só, quer dizer, então eu posso escolher o meu caminho? Posso. Eu posso escolher o meu caminho, assim como a Catarina pode escolher fazer de uma forma ou de outra o projeto a que nós nos propusemos. Ela tem os caminhos, ela tem a escolha, ela tem a liberdade. Agora, se vai dar certo de uma maneira ou de outra, aí é uma outra situação, né? Se vier a sucumbir esse projeto que nós fizemos, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ou seja, aquele projeto que a Catarina pensou, projeto que Deus aceitou que nós fizéssemos, ele pode dar certo ou pode não dar. Mas no momento em que não dá certo, a bondade de Deus é tão grande, tão superior a qualquer tipo de imaginação nossa, que ele nos dá nova oportunidade através de um outro corpo, de uma outra reencarnação. Cumpre distinguir que é a obra da vontade de Deus do que é o que é dado ao homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Olha só. Vosso, porém, foi o desejo de a eles vos expordes, por haver visto nisso o meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, o que eles querem dizer aqui é o seguinte, olha, Deus permite que você faça escolhas, mas você também fica sujeito às escolhas que você fez. Mas nós estamos falando de perda de entes queridos. E aí, a gente vê que as perdas são inevitáveis. Não há como eu dizer assim, olha, nós nunca teremos a perda de um ente querido. Nunca, nunca não. Porque nós nascemos num mundo de provas e expiações para passarmos por essas provas, por essas expiações. E muitas vezes, como diz aí o texto, é um livramento. Eu tive contato com uma senhora, muito minha amiga, que teve um filho que fez a escolha pelos caminhos mais difíceis da vida. Foram caminhos que trouxe a ela grandes problemas, muitos problemas. Ainda vou arrumar. Calma, Michele. Eu ri porque já sei. Nossa, mas eu ri porque... Eu preciso arrumar. É o tempo que eu tenho para sair do... Deixa para lá. Então, essa senhora, ela chorava muito. Ela sempre nos procurava muito desesperada. E houve realmente uma situação já esperada por todos nós, que seria uma hora a morte prematura dele. Era um jovem. E, claro que o que aconteceu? Nós acolhemos essa pessoa com muito carinho, entendeu? E depois de uns 2 meses, ela disse para mim assim, olha, Graça, eu vou te dizer, eu chorei muito, eu choro muito, dói muito, mas foi melhor assim.
Porque hoje eu já durmo. Antigamente eu não dormia, porque eu nunca sabia onde meu filho estava. Eu sempre esperava essa notícia. E foram anos eu esperando essa notícia. Aí, de repente, essa notícia chegou. Doeu muito, mas acabou. E aí eu me lembrei que a palavra luto quer dizer lutar por recomeço. Você tem que lutar para recomeçar, apesar do seu filho, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou de alguém muito querido, porque às vezes não é pai, não é mãe, não é irmão, não tem laço consanguíneo nenhum, mas dói. Dói pelo carinho, pela amizade que nós temos por pessoas e as pessoas por nós. Então, luto quer dizer lutar por recomeço. E tem um texto muito interessante da Letícia Thompson, que fala sobre 4 estações. E eu achei interessante, quando eu li esse texto, que ela fala sobre as 4 estações que são vivenciadas por nós quando perdemos uma pessoa querida. Então, ela diz assim: 4 estações são necessárias para que se possa passar adiante depois de uma perda. O primeiro, tudo depois da morte é sempre o mais difícil. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, as primeiras férias são as ocasiões mais doloridas. Mas o passar dos dias ameniza a dor e vai dando lugar a uma certa nostalgia, ao carinho da lembrança. Pensamos no instante da perda que nunca mais seremos capazes de sorrir. Mas isso não é verdade. Depois de algumas auroras e alguns entardeceres, vamos descobrindo que a vida ainda está muito presente, que ainda somos capazes de nos alegrar com as outras coisas, sem que isso diminua a dor, o amor e a saudade que sentimos de quem partiu. Aceitamos dificilmente a morte, porque nos esquecemos com facilidade que nossa vida na Terra é apenas uma passagem. Quem de nós não tem a certeza de que nós estamos aqui de passagem? E se eu estou de passagem, aqueles a quem eu amo também estão de passagem. Mas a gente tem muita dificuldade de aceitar a morte como certa e como sendo a vida uma passagem. E quando alguém parte, é como se acordássemos para essa realidade. Somos eternos para a vida, mas não para a vida terrena. Inconscientemente pensamos na nossa própria morte e na daqueles que ainda estão conosco. Alguém que amamos parte para sempre, e isso é tremendamente doloroso. Mas o que é o sempre? Essa pessoa é insubstituível ao nosso coração, já que cada pessoa é única em si, no nosso viver, e somos conscientes disso. Quem de nós não tem a consciência de que uma pessoa é única na nossa vida? Ela é insubstituível da nossa vida. Não adianta eu dizer que o meu filho pode ser substituído por outro. E tem assim, esse leve engano de que a pessoa perde um filho, engravida, o outro vai substituir. Não, sempre terá no nosso coração aquela pessoa que viveu conosco um determinado tempo. O outro é um outro filho, é um outro ser, é alguém que vai somar, mas que não é aquele que nós nos despedimos num leito de morte. Mas outros que amamos e que nos amam ainda estão por aqui, e isso deve ser motivo de nós recuperarmos o desejo pela vida. Mas, enquanto o sangue pulsar nas nossas veias, é a vida que pulsa, e tudo o que podemos e devemos fazer é
vivê-la. Enquanto estamos com o sangue correndo, o coração batendo, o cérebro desenvolvendo pensamentos, ideais, ideias, é preciso viver a vida. Mesmo com toda dor, é preciso vivenciá-la. Por esses, pelo menos devemos, por esses que estão à nossa volta também, nós devemos nos reerguer, reagir, fazer um esforço. E para nós, para o nosso bem, Deus nos consola, amigos, família, nos consolam. Só precisamos aceitar as mãos estendidas. 4 estações e um pouco de paciência. O sol vai brilhar novamente, a alegria vai de novo encher o coração e tudo vai voltar quase ao normal. Mas é preciso acreditar nisso. E aí nós nos lembramos de uma carta a uma mãe que saiu na redação do Momento Espírita, que a gente não vai citar o nome, mas foi de um filho à mãe. Nós sabemos que o Chico Xavier, nos últimos anos da vida dele, se dedicou ao consolo dessas mães, né? As mães que perderam seus filhos. E aí, esse filho diz: mãezinha querida, seu coração está em pedaços. Não há dor maior do que a perda de um filho. Aprendemos a amá-los de uma forma tão grandiosa, tão completa, que não conseguimos mais enxergar o mundo sem a sua presença ao nosso lado. Descobrimos um tipo de amor que nos faz crescer nos primeiros anos, ou um pouco mais tarde, levados de vosso regaço através da morte tão cruel. Mãezinha querida, seu coração pede consolo, pede uma razão para continuar vivendo, e essa razão estará sempre em seu amor por eles. Primeiramente, pelo amor aos que ficaram, e respiram também o ar do seu amar. Filhinhos, esposo, pais, amigos queridos. Mas também pelo amor aos que partiram, porque, mãezinha querida, eles continuam a existir e a amá-la como antes o faziam. A morte não mata o espírito e também não mata o amor. Um pai, uma mãe, nunca deveriam enterrar os seus filhos, diz o pensamento popular, fazendo menção à ordem natural da vida para os que deveriam partir antes dos mais jovens. Porém, a verdade é que você não enterrou seu filhinho, mãe. O que ali foi deixado sobre a terra era apenas a sua vestimenta corporal para esta breve encarnação. Seu filho, sua filha, continuam existindo. E todo o amor que construíram no aconchego do seu lar não foi perdido. Será a semente de um novo amanhã, quando voltarão a se encontrar. Os planos maiores do universo, ainda desconhecido por nós, definiram que precisavam ir mais cedo, por razões especiais. Voltaram para a verdadeira vida, o mundo espiritual, onde estão recebendo todo o auxílio necessário para que sejam bem recepcionados em sua nova realidade. Deus está com seus filhos nos braços, mãezinha. Segura-os através de seus tantos trabalhadores do bem, que estão encarregados de receber as almas após a desencarnação. Você não perdeu seus filhos ou seu filho, embora a realidade pareça mostrar isso diariamente, pelo buraco que suas ausências na Terra deixaram. Não, você não perdeu seus filhos. A desencarnação é apenas o final de uma etapa e o começo de outra. Não perdemos as pessoas, assim como não se perde o amor semeado no coração. Quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre, mãezinha, dos momentos felizes com eles. Lembre de abraçá-los com carinho em suas orações aos céus. Eles receberão o seu abraço
e ficarão felizes por saber que em sua alma não há revolta, não há ódio ou rancor, há apenas a natural e saudável saudade. Através da oração, você poderá manter um contato constante com eles, pois a prece une os dois mundos. Diga que os ama muito, que sente falta, é certo, e que é este amor que lhe sustenta os dias na terra, esperando o sonhado momento do reencontro. Mãezinha querida, você não está sozinha neste momento difícil. Deus está com você. Conte com ele. Essa foi uma carta de um filho para as mães presentes na casa da prece. Então, que Jesus possa nos fortalecermos, porque muitos de nós, inclusive eu, tive a experiência de enterrar uma filha. E não é fácil. Mas existem 4 estações. E que o luto representa recomeçar. Que Jesus nos abençoe. E que nós possamos ter a certeza que todas as mães, todos os pais, todos aqueles que, ao deitar, se lembram que um dia se despediram de um filho, de um irmão, de um pai ou de uma mãe, de que eles vivem. O importante é recomeçar. E Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Vamos então à nossa prece, né? Depois desse esclarecimento, vamos pedir, fechar os nossos olhos e pedir a Jesus e à espiritualidade amiga que nos fortaleça diante de várias situações com o qual temos que passar, mas que tudo está nas leis do nosso Pai Maior. Que Ele nos dê coragem, força, fé e esperança para sabermos agir diante de tais circunstâncias. Senhor, e querida espiritualidade amiga, venha até o nosso lar, fluidificando as nossas águas, abençoando-nos através desse passe fraterno a todos nós e a todos aqueles que conosco convivem em nosso lar. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, a todos os que sofrem, ajudando-nos a ter o discernimento, ajudando-nos a compreender e a seguir trabalhando e amparando a todos aqueles que estão conosco. Fiquem conosco, queridos amigos, sempre nos dando força e nos ajudando, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. A Ferrari falou obrigada por essas palavras de conforto. Muito obrigada. Foi do fundo do coração, porque quem passou por isso sabe a dor de recomeçar. Então, a gente tem certeza de que aquele de lá só nos dá aquilo que nós temos o suporte, né? Os ombros fortes para recomeçarmos. Catarina, lembrando as pessoas da inscrição para o Jorge Elahá, pode ser feita pelo telefone 22520230 da Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Não precisam estar presencialmente, é só para que a gente tenha um número certo de pessoas para esse dia. E continuemos a nossa vida, continuemos a nossa luta, com a certeza de que Deus está presente em todos os momentos da nossa existência, na alegria e na tristeza, na dor, na saudade que é muito grande. E eu acho importante a gente dizer, Catarina, que as pessoas às vezes falam assim, mas morreu pequenininha. Como é que é? Gente, a dor da perda de um filho, ou da gravidez, ou depois que nasce, ou grande ou pequeno, ela é a mesma. Depende de como nós vamos reagir e de como nós estaremos reconfortando o nosso coração, de que nós fizemos todo o possível para que aquilo não acontecesse, mas que a vontade de Deus tem que ser respeitada. Então, muita paz a todos, alegria no coração e uma semana de luz e paz. Para todos. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Graça. Até semana que vem. Tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau.